filha da viagem e esse ano a gente adotou outro filho. Não vai dar zoom aqui, o Gabi, gente. Vocês já viram o Gabi aqui no canal, né? E estamos indo, a gente já está em qual cidade? Não sei, mas estamos indo. Falta o quê? 2 horas, 3 horas pra chegar. O que tu quer falar? Esse foi o primeiro vídeo do teu canal, não foi? É, foi o primeiro vídeo do meu canal. Nossa, faz um ano. Faz um ano já que eu posto no meu canal, só que eu postei um vídeo e depois desapareci uns 3 meses. Agora vai. Agora eu tô postando, gente. Foguete não tem ré. É. Estamos indo, né? Agora já é... Nossa, 6 horas já. Eu falei pra minha prima, vou chegar às 7h30. Falta 2 Vai horas. chegar umas 8. É? É que a gente parou menos. A gente parou bastante. Montanhas a gente parou mais. E daí estamos indo. Daqui a pouco chegamos lá em Floripinha. E daí eu mostro como que vai ser. Eu mostro o nosso apartamento e todas as coisas, tá? Valeu, galera. Acompanha o vídeo. Mas aí chegamos pra gravar. Chegamos. Oi. Olha, nossa janta bem saudável. A Nutri pula essa parte. Bora lá. Isso é... Hoje a gente dorme cedo, já 10h30. Estamos igual uns porcos aqui. Bom dia, galera. Chegamos aqui na beira-mar de Floripa. E o que eu esqueci? O relógio. E não basta eu. Quem esqueceu? A gente deixou carregando e esqueceu, gente. Tudo bem, eu vou carregar lá no meu Stravinha. E é isso, bora. Chegamos na Expo. Vamos lá tirar os kits. Nossa, desumilde. Retirando o kit. Ó, a entrega foi muito melhor que ano passado. Não teve fila. Nós procurando o banheiro. A gente achou que era uma loja, porque era muito linda a entrada dele. Olha isso. Isso aqui, Ó, tem um espelho no teto. Ai, olha, gente. Deixa eu ver se não tem ninguém, né? Olha. Amei. Olha, a gente saiu aqui do banheiro, olha só. Não é intuitivo. Não, olha o banheiro aqui. Que aqui é automático, olha. Olha. Óbvio que a gente não ia encontrar. Puta, o colherão? Lanche. Nossa, o teu deve ser bom, tô pensando agora. É. Lanche da tarde. Açaí. Olha Vai, aí, prova aí. galera, um açaí. Oi, galera. Chegamos em casa, agora é 13h30 da tarde. Já organizei algumas coisas aqui pra amanhã. Separei minhas roupas, os géis que eu vou usar. E mostrar pra vocês o kit da prova. Então, né, o kit veio a sacola, camiseta, achei bem bonita a camiseta, né? Aqui essa luz não tá ajudando muito, né? Mas aqui atrás tá escrito ali, ó, meia maratona, a cor super bonita. E ainda o kit veio o número de peito, que eu já botei na minha camisetinha, e a revista da prova. E olha só, eu nem acreditei. Quem está na revistinha? Roberta! Arrasou. Agora vou ler tudo aqui, gente. Amei muito. Várias coisas. E aí, galera? Estamos aqui jantando aqui um pratinho de massa. Já que todo mundo reclamou que eu só gravo os outros comendo. Agora eu vou gravar comendo, né? Vou até gravar um take aqui, ó. Acabou. Ó, um dedão na câmera. Ficou bom mesmo. Tá comível? Cozinheiras, hein? Isso aí, agora bora carbar, que amanhã é dia de Dali, né? E o Felipe, ele acabou de inventar uma superstição, ó, jantar com o número de peito da sorte. Eu? Pão. Não pegou frango? Olha o look do princeso. Tamo indo, gente. Elevador.
Oi, gente, chegamos na beira-mar. Que horas são agora? 13h30 da manhã. 13h44. 3h44. Estamos nos alimentando aqui, ó. Bem bom o clima, gente. Um pouco quente, eu acho. É, tá um pouco quente. Quando nós começar a correr, tá quente, mas tem um ventinho assim geladinho, então tá sucesso. Estamos até se tremelicando aqui, mas é de nervoso. E aí, galera do canal! Estamos nervosos! É a grande festa do esporte nesse sábado. Ai, olha ali, coitadinha. E aí, galera do canal, estamos aqui novamente pós-prova. E que prova humilhante. Defina a prova em O brilho foi isso, uma palavra: desgraçada. Sofrimento. Nossa, foi muito difícil. Depois eu venho falar aqui o Race Report pra vocês. Mas assim, eu tô triste porque eu não bati meu RP, mas eu tô muito feliz porque foi muito difícil e eu aguentei sofrendo desde o início da prova. Então, dei meu melhor, que é isso que importa, né, gente? Então depois eu venho contar mais detalhes, né, Martina? A Martina, pela cara dela, ela só concorda. Oi, galera! Notícia triste, né? Depois de 5 horas da prova. Ai, que grudou aqui no meu pé. Meu, quase furei o pé. Um caco de vidro. E tem vários, né? Gente. Daí, né, eu tirei meus tênis na prova, né, pra botar meu chinelinho. E larguei lá na sacolinha do lado da minha bolsa e eu esqueci meus tênis na prova. Então, assim, olha, marca se vocês estiverem vendo esse vídeo, né? Não vão estar, mas tudo bem. Quem não chuta não marca, né? Esse é o lema da vida. Se quiser mandar um tênisinho aí de placa pra mim, eu tô agradecendo, gente. Acontece, né, da vida. Já tava bem chucruto esse tênis, né? Mas já ia ter que comprar um outro, né? Então agora eu vou ter que comprar mesmo. Valeu, galera. Pós-prova, um poke. Tudo cagado. A Martina veio as coisas erradas. Nossa, e meteram gengibre Sim, dentro? cara, eu odeio. Ah, não acredito. Nossa, mas é muito mesmo, né? É uma das únicas coisas que eu não como. Ó, já vou mostrar a marca aqui. Ah, não veio o arroz extra do E Felipe. o arroz essa do gato, né? Né? Olha isso! Ai, ó, vai, chopp. Que perigo! Nossa, olha esse pós-prova, galera. Mas não tá Era. Viemos assistir a chegada da maratona hoje. Dá pra ver que é a cara de cansada, né? Mas vamos lá. Depois vamos pra casa, vamos descansar mais um pouquinho e partiu Gramado. Atualizando vocês, vim aqui procurar os tênis e não achei. De qualquer forma, eu mandei mensagem pra organização e qualquer coisa, se alguém tiver encontrado, tiver deixado com a organização, a minha prima me entrega. Mas eu já tô sem esperança de mesmo. Galera, eu e o Filipinho estamos aqui. Viemos ao resgate do meu tênis, porém, né, alguém pegou. Então, continuo sem tênis. É isso, gente. Pelo menos hoje de manhã a gente veio aqui, eu procurei, assim, dei uma olhada geral. E daí eu não sabia que tinha achados e perdidos. Daí eu mandei mensagem pra organização e eles me responderam. Disseram, ah, pode estar lá no achados e perdidos. Daí eu fui lá e não tava. Mas tudo bem, eu fiz minha parte, tentei procurar pelo menos, né, Felipe? Agora partiu se arrumar e voltar pra casa. Partiu se inscrever e dar like pra ajudar a Duda a comprar um tênis novo, né? É, galera. Olha quem tá aqui, a Jade.
Majate! Mais um. Majate! Nunca mais vai encostar um Oi, dedo em você, amor. no ferimento, Ah. na tua primeira. E aí, galera, finalizando o vídeo aqui, vou finalizar o vídeo, né, contextualizando vocês de tudo que aconteceu no final de semana da prova, falar um pouquinho do que eu achei, falar um pouquinho da minha prova também, mas foi um final de semana muito legal, a gente aproveitou bastante, a gente deu muita risada e eu muitas vezes esqueci de gravar o que estava acontecendo, né, até já postei um recap da prova lá no meu Instagram, falando como que foi, quais as minhas impressões, mas contextualizando vocês, né, a gente foi na quinta-feira pra Floripa, a gente saiu daqui de Gramado depois do almoço, chegou lá de noite, a gente até ir no mercado, organizar as coisas, jantar e tudo mais, né, a gente pediu pizza, então foi bem legal, depois a gente dormiu e de quinta pra sexta já foi bem difícil dormir, que a gente tava ansioso e é um ambiente diferente, uma casa diferente, então a gente tava já ansiosos, daí na sexta de manhã a gente foi fazer o trote pré-prova, eu mostrei pra vocês aí que eu esqueci meu relógio e tudo mais, e depois a gente foi direto na Expo retirar os kits, foi muito melhor a retirada de kits que o ano passado, já não tinha fila praticamente, deu 10 minutos a gente tinha feito a retirada de kits, então foi um ponto super positivo, porém eu acho ruim, né, por exemplo, os nossos amigos ali, a Amanda e o Dedé, que o Dedé ia correr os 21 e a Amanda ia correr os 5 km no domingo, eles não conseguiram retirar os 2 kits no mesmo dia, então tiveram que 2 dias lá na retirada, então isso foi um ponto negativo, mas em relação a filas e tudo mais foi show de bola. Talvez no ano que vem eles podem tentar nesse formato fazer a retirada de kits para todo mundo no mesmo dia, e depois, né, a gente sexta de tarde descansou, se organizou e os meninos foram no congresso técnico e a gente fez a janta e foi dormir. E a gente se hidratou muito, então pra dormir foi bem difícil, porque a gente tinha que levantar toda hora pra ir no banheiro, então a gente dormiu aí umas 4 horas antes da prova, assim, e já cheguei cansada na prova, né, e foi bem diferente, assim, foi bem diferente do que eu esperava. Eu acho que eu errei algumas coisas na prova, não errei tantas coisas assim, ao meu ver, mas eu errei muitas coisas na preparação, então depois, né, vou contextualizar vocês da prova, mas, né, a gente acordou ali 2 horas da manhã para ir para a prova, porque era um pouco longe da onde a gente morava e porque a logística em Floripa é um pouco complicada para ir para a prova, então é muita gente, então a gente teve que pegar Uber muito cedo, a gente chegou lá ainda estava bem vazio, mas aos poucos foi enchendo as coisas, a gente conseguiu ir no guarda-volumes bem tranquilo, a gente foi deixar o Felipe lá na Elite, que esse ano o Felipe largou na Elite, então foi uma experiência muito legal também. E a gente foi no banheiro várias vezes e depois foi pra largada e tava bem apertado na largada também. E, né, vou falar então agora da minha experiência na prova, da minha sensação de corrida na prova, vou falar os tempos pra vocês, mas iniciou a prova, né, era 5h20, 5h22 por aí, a hora que a gente largou. A gente foi ali no início até que tava tranquilo de correr, depois ficou um pouco mais apertado porque as ruas foram ficando mais estreitas e tinha muita gente, então ali nos primeiros quilômetros tava bem difícil de desenvolver a corrida, principalmente acho que é no quilômetro 3 que a gente começa a subir a ponte da prova e ali tranca muito, até porque a maioria das pessoas, né, não tá acostumada com subida e vai reduzindo o ritmo também na hora de subir, então isso é um pouco complicado, né, pra quem mora aqui em Gramado, subida é a coisa que mais tem aqui, então a gente já tá acostumado. E o ano passado, né, comparado com o ano passado eu nem sentia subidas, foi super de boas, e esse ano, caramba, eram várias subidas, né, mas não eram subidões assim, mas pegou bastante as subidas, tanto que eu fiquei bem dolorida nas pernas depois da prova, mas enfim, até ali fiz a primeira parte da prova, eu senti muita falta de ponto de hidratação no início da prova,
porque o que acontece, né? A maioria das pessoas tá lá, vai muito cedo pra largada, então já não tem mais água, não tem hidratação, então ali, tipo, antes da prova todo mundo já tava muito abafado, a umidade tava tipo quase 100% também, então antes da prova tava todo mundo desidratando já, então a primeira hidratação foi quase no 3 quilômetros, quase 4 quilômetros, então foi bem ruim. E ainda assim, né, esse ano teve as zonas de descarte. Então tinha que pegar o copinho lá na hidratação e tinha que largar na zona de descarte. Então os staffs estavam falando, não pode passar copinho daqui. E o que aconteceu? Eu peguei o meu copinho de hidratação no primeiro ponto, tomei um gole e daí eu já tive que atirar o copo. Daí eu falei, putz, me fez muita falta essa água no início da prova. Isso que eu tinha levado uma soft flask, só que como eu fui tomando já antes da prova também, tipo, não tinha muita reserva de água ali pra prova, então isso me prejudicou bastante, né? E depois nos outros pontos de hidratação, que eram a cada 3,5 km, mais ou menos 4 km, que eu acho muito espaçado, eu acho que tem que ser a cada 2,5 km ter hidratação, ainda mais prova que é umidade, muito calor. Nos próximos pontos de água eu sempre pegava 2 copinhos e ficava com eles no bolso, né? Tanto que quem viu as fotos lá no Instagram, eu vou até botar uma foto aqui pra vocês verem. Eu tava sempre com um copinho no bolso e eu passei praticamente, acho que eu corri mais de 7 km com água na mão na prova, porque eu ia tomando aos pouquinhos e porque eu tava sentindo muita sede. Então fui ao longo dos pontos de hidratação tomando muita água e como eu segurava a água na mão, derramava mais do que tomava também, né? Então acontece, né, gente? Mas me hidratei bem depois ali dos 7, 8 quilômetros. A minha hidratação começou a melhorar, porém eu já tava muito desidratada também, né? E no quilômetro 8, né, eu tive muita pontada na barriga, uma dor que eu nunca tive antes. Eu quase parei a prova, né? Eu pensei realmente parar, eu não caminhei, mas eu quase chorei nessa hora. O que aconteceu, né? Eu me virei para pegar os copinhos no ponto de hidratação. A hora que eu voltei, minha barriga travou, chegou a dar uma bola aqui na minha barriga assim, e eu fiquei, meu Deus, e agora? E daí eu fiquei lá. Essa hora até o Matheus estava correndo comigo. A gente iniciou a prova, eu, o Matheus e a Martina. Acabou que ali no quilômetro 7, 6, 7, eu me perdi deles. Eu tava um pouco mais pra frente, eles estavam um pouco mais pra trás. E depois o Matheus me alcançou nessa hora e daí começou a me dar as pontadas, começou a cair meu ritmo. Eu fui pra 5,30 e pouco, 5,40. E eu achei que eu ia ter que parar muito, muito, muito. Não aguentava de dor. Eu falei, não, eu aguento. Daí deu 1,5 km, então eu corri todo esse tempo com muita dor, e parece que foi Deus, assim, que foi lá e tirou a dor de mim e passou. Só que eu já tava com o meu estômago bastante inflamado, até porque eu não tinha descansado muito bem nos dias anteriores, por conta de lactose, de alimentação, de nervosismo, de desidratação. Então eu já tava um pouco inflamada, então eu corri bastante a prova inteira com dor de estômago, porém a pontada potencializou todas as coisas, né? E o engraçado da pontada é que foi muito de movimento mesmo, e foi muito muscular, porque eu peguei a água, eu já tinha tomado gel, já tinha tomado um pouco de água que eu tinha, e eu peguei a água na hidratação e eu ainda não tinha aberto o copinho, porque normalmente quando a gente toma água que começa a dar as pontadas. Eu ainda não tinha aberto o copinho e não tinha tomado água e começou a me dar pontada. Então, tipo, daí eu tinha que tomar água com a pontada, então foi bem ruim. Mas depois passou, graças a Deus, eu nem sei explicar essa sensação, mas foi ótimo. E depois, né, que me deu essa pontada, eu, mesmo assim, né, tomando 2 copinhos de água, eu sentia muita sede ainda e já tava com a dor do estômago um pouquinho, então, neste momento, eu decidi que eu não iria tomar gel de cafeína. Pela primeira vez, eu levei 4 géis e não levei 3. Eu tinha combinado isso com a minha Nutri, porque eu sentia muita sede quando eu tomava gel de cafeína. Por exemplo, eu sempre sentia muita necessidade de tomar água junto com o gel. E como, né, já tava um pouco escasso, eu já não tava conseguindo, com o gel normal, dar conta ali e de compensar a hidratação. Então, se eu tomasse o gel de cafeína, ia piorar a situação, eu acredito, né?
como eu tava bastante cansada dos dias anteriores e tudo mais, pode ser que o gel de cafeína me potencializasse, me desse um pouco, diminuísse um pouco a minha fadiga muscular, né? Mas eu acho que seria muito pior se eu tivesse tomado, porque ia dar muito mais pontada na minha barriga, então eu decidi não tomar e seguir com 3 géis sem cafeína ao longo da prova. Eu tomei o primeiro nos 5,5, segundo nos 11, 10,5, 11 e o terceiro nos 16,5 mais ou menos. Contextualizando vocês sobre o ritmo que eu queria fazer a prova. Eu queria fazer a prova em torno de 5 e 10 de ritmo. Já no início da prova eu comecei a correr assim, a 5,20 mais ou menos, porque eu vi que pra correr nesse ritmo tava um ritmo confortável, mas forçado, assim, não sei explicar, tipo, não tava esgoelada, mas, tipo, também tava forte pra mim, mas também não tava muito forte, assim, então tava um ritmo razoável. Se eu baixasse pra 5 e 10, primeiro que eu ia ter que ficar ultrapassando muito mais gente do que eu tava ultrapassando, e isso ia me gastar muito mais energia, tanto que a minha prova deu 350 metros a mais, porque eu fiquei ultrapassando muita gente. Essa prova de Floripa, ela tem bastante metros a mais, mas mesmo assim, a gente corre muito tempo assim, né, ultrapassando as pessoas. E depois, né, ali quando eu ia começar, tipo, nessa hora do quilômetro 8, passou a Bruna Vilaverde pelo meu lado e ela tava num ritmo bem confortável, né? Só que bem na hora que ela chegou, deu uns metros e começou a me dar pontada, daí eu falei, eu não acredito. Eu queria achar pessoas que estivessem correndo mais ou menos no ritmo que eu queria correr, pra correr junto, mas eu não consegui. Daí depois disso eu vi que o meu ritmo de prova ia ser em torno de 5,20, 5,25, e ali pelo quilômetro 12, 13, 14, eu via que 5,25, tipo, eu tava fazendo muita força pra manter o 5,25, eu já tava muito, muito, muito cansada. E foi indo, né, 5,25, 5,25, no final consegui reduzir, né, depois que sai do túnel ali no quilômetro 17, eu achava que tinha uma subida ainda, mas eram 2 subidas de ponte, então eu dei um gás na primeira subida, depois eu vi que tinha outra ainda, eu fiquei, eu não acredito que eu fiz isso. E daí fui, e tanto que no final eu não consegui baixar muito de 5 nos últimos metros da prova, porque eu já tava esgualepada. E eu tenho consciência de que foi uma prova muito difícil, mas foi uma prova que eu entreguei o resultado que eu tinha para entregar. Era o ritmo que o meu corpo conseguia manter naquele dia da prova. Eu queria ter feito muito mais forte, mas realmente eu não tinha o que fazer. Era o que o meu corpo estava permitindo naquele dia e tá tudo bem. Acho que também, né, contextualizando vocês, eu não estava no meu melhor período do ciclo feminino. Estava para ficar menstruada, então as pernas já ficam mais inchadas, o corpo já fica mais cansado também, porque o corpo precisa gastar energia para fazer uma coisa que ele não faz no dia a dia, que é menstruar. Então eu já estava aí com uma demanda energética destinada para isso, então eu não tinha tanta energia para correr a prova. Óbvio, né, que eu não pensei isso para também não ficar justificando os meus resultados. Acho que o principal erro da prova, com certeza, foi preparação, porque eu fiz a preparação muito cansada. Eu já comentei, o Felipe é meu treinador, meu namorado já joguei pra ele um pouco de culpa também, porque eu falava, Felipe, eu não tô aguentando, tá muito cansado, tá muito difícil, e ele não reduziu os treinos, então fica a dica aí pra vocês, né, que talvez eu teria que testar outra coisa, talvez, né, realmente fazer 2 semanas de polimento antes da prova, ou fazer mais semanas de recuperação para a prova, mesmo que isso prejudicasse um pouco o meu desempenho. Acho que tem momentos que, às vezes, reduzir é melhor do que fazer forte. Então, eu não sei, né, realmente pode ser que era o meu corpo, pode ser falta de cansaço, e eu tava muito nervosa para essa prova, porque eu tinha botado a meta de fazer meia maratona abaixo de 1h50 esse ano, e eu não tinha conseguido fazer nas outras 2 provas que eu fiz, mesmo estando muito bem condicionada e tendo feito ciclos melhores, eu não consegui. Tanto que pra quem acompanhou o canal viu que na New Balance eu quebrei muito. Na maratona de Porto Alegre eu fui muito bem, eu fiz 5,16 de ritmo, e para fazer eu subir 1h50 eu teria que fazer em torno de 5,10 de ritmo, então foi quase, mas eu tava
me sentindo muito cansada nessa prova. Tipo, o clima tava ótimo, mas as minhas pernas não estavam respondendo, e um pouco era de cansaço da prova da New Balance, porque deu 1 mês e pouquinho só de intervalo entre uma prova e outra, e nessa prova de Floripa eu estava cansada das outras 2 provas, porque eu não fiz muita recuperação, e acho que foi uma falha sim, né? Teria sido talvez melhor se eu tivesse feito ali 2, 3 semanas pós meia maratona de Porto Alegre, semanas leves, pra ver como que meu corpo ia se sentir. Obviamente eu não tenho como, né, dizer se daria certo ou se não daria, porque também, né, vai entender. A prova é prova, não tem muito o que fazer, mas eu tava nervosa, né, na semana pré-prova eu não dormi muito bem, porque eu estava ansiosa, porque tem que arrumar muita coisa, é longe, então a logística tem que pensar muito também. Ai, eu tô falando demais, né, gente, mas realmente eu fiquei bem insatisfeita com a prova. Gostaria de ter batido meu RP, pelo menos, né, feito uns 5:15 ali de ritmo, mas eu entreguei o melhor que eu tinha por dia, tanto que eu vou colocar aqui as parciais para vocês darem uma olhadinha. E eu não quebrei na prova. Eu fiz uma prova bem consistente, assim, né, dentro do possível. Eu não tive nenhuma quebra, assim, comparado com o que eu tive na New Balance, que meu pace foi pra 7, sei lá quanto. Não quebrei, eu fiz uma prova ali em torno de 5:20 e pouquinhos, mas eu fiquei triste porque eu queria ter feito melhor, mas eu tenho consciência de que pro dia que era a prova e as condições, eu entreguei o que tinha pra entregar. E faz parte, gente, então, né, fiquei bem satisfeita. Infelizmente, né, não estou mais inscrita em nenhuma prova de meia maratona. Minha meta era fazer 3, fiz as 3, e minha meta era fazer abaixo de 1h50 em alguma delas, e eu não fiz. Então, ou eu vou fazer mais uma prova, ou eu não vou bater a minha meta do ano, né? Então, eu já dei uma pesquisada em alguma prova que eu posso fazer, se eu consigo, né, realmente tentar mais uma vez bater meu RP. O problema é que a partir de agora começa a ficar muito quente e talvez seja mais difícil mesmo. E pra quem acompanhou aí o vídeo também viu que eu perdi o meu tênis de placa, então eu não tenho tênis de placa. Mas pra fazer prova, acho que nada justifica isso, né? Porque na maratona eu vi várias pessoas correndo super forte, de corre 3, outros tênis também, sem placa. Então não justifica, né? Mas eu vou ter que estar comprando um tênis também aí. E é isso, gente. Ah, nem falei do final da prova. Então, né, depois do quilômetro 18, depois que eu subi todos os morros ali da prova, eu consegui forçar no final da prova, mas mesmo assim eu tava no limite já. Então, forcei ali os últimos metros, entreguei tudo que tinha pra entregar. Vou até deixar aí o vídeo da transmissão pra vocês darem uma olhadinha. E terminei a prova. Nunca tinha ficado dolorida no corpo assim como eu fiquei nessa prova. Acho que por questão de subida e descida, tanto na frente da coxa como atrás da coxa ficou bem dolorido, tanto que hoje é terça-feira e eu ainda estou sentindo bastante a perna. Amanhã eu vou fazer a minha primeira rodagem, que vai ser de 4 km leve, e eu quero ver como que vai ser. E me esqueci mais o que eu ia falar. Ah, depois da prova, né, perdi os tênis lá, fui botar um chinelo, até porque meu pé tava cheio de bolha, um monte de coisa. Botei um chinelo e larguei o tênis ali. Eu tava virado de costas pro grupinho que a gente tava junto, eu virei pra conversar e acho que eu levantei pra fazer alguma coisa e acabei deixando o tênis ali, esqueci. No outro dia eu fui assistir a maratona, né, e fui lá olhar no local que eu tinha perdido, se não tava lá, e também fui no achados e perdidos da prova e ninguém devolveu o tênis, né, que achou. Pode ser que tenha ido pro lixo também na hora que eles estavam recolhendo as coisas ali da prova. Então realmente não sei o que aconteceu, mas eu fico um pouco aliviada por algumas coisas. Primeiro que eu queria muito ter comprado um tênis para correr essa prova, porque eu via que esse tênis já não tava mais ali me dando um retorno de energia que um tênis de placa pode dar. E também porque ele me dava bastante bolha, né? Então eu fico feliz que eu não tenha comprado outro tênis antes da prova, porque senão eu teria perdido um tênis novo, então teria sido muito pior. E eu acho que, né, como o tênis já tava assim nas últimas dele, né? Tipo, eu não tinha mais provas alvos esse ano, né? Não tinha mais nenhuma prova tipo
que era a minha meta do ano. A minha meta era só as meias maratonas e não tinha outra prova assim importante, então me deixou um pouco mais aliviada. Eu acho que se eu tivesse perdido a medalha, que teria um valor sentimental, que teria ali uma coisa em relação à prova, uma memória assim de que eu tinha sido muito forte, eu teria ficado muito mais chateada do que perder o tênis. E vou ter que comprar outro daqui uns tempos, né? A princípio vou dar uma pesquisada, ver o que eu acho interessante, e eu quero comprar um tênis que seja confortável também para eu fazer os treinos longos. Nesse primeiro momento, nem tanto tênis para prova. Eu acho que eu vou deixar comprar tênis para prova mais perto da minha prova-alvo do ano que vem, que é a Maratona Internacional de Porto Alegre. E depois, né, da prova, a gente foi lá, tomou nosso café da manhã, que a gente tava ansioso por esse momento. A gente foi um pouco na piscina. De tarde eu postei algumas coisas lá no Instagram, postei meu Race Report, descansei um pouco. E o que mais? De noite a gente foi jantar com os meus tios. No domingo a gente foi assistir a maratona, depois almoçou e depois veio pra casa, e a gente se divertiu bastante, tanto que eu nem gravei quase muitas coisas ali pós-prova e da viagem também, porque eu estava concentrada em me divertir. E daí eu cheguei em casa, né, cansada no domingo de noite, e agora é 10 para as 10 da terça-feira, e vou sair daqui, vou tomar um banho e vou me deitar pra continuar me recuperando da prova. E perdão aí, gente, eu sou bem falante, tá? Quem acompanhou o canal já sabe, mas eu quero contar pra vocês as coisas no máximo de detalhes possíveis, e pode ser que eu venha a fazer uma outra meia maratona esse ano, então acompanhe aí o canal. E quem, né, quiser continuar acompanhando aí o canal também, deixa o seu like, se inscreve no canal. E já contextualizando vocês, já 28 ou 29 de setembro, né, no final de semana, é no domingo, vou deixar a data certinha aqui pra vocês. Eu vou estar fazendo 5 km da prova da live em Porto Alegre, então também vou mostrar pra vocês. E eu nem falei o ritmo da minha prova, né, fechei a prova em 5:24 de pace. Eu não sei certinho os valores ali da prova, vou botar aqui pra vocês verem, né. E mais uma coisa importante que eu esqueci de falar pra vocês é que eu esqueci de fazer o tour no apartamento, que vergonha. Mas eu vou deixar o link do apartamento que a gente ficou aqui, lá em Floripa. É o apartamento do meu tio, a gente super aprovou, ele está inaugurando agora no Airbnb, então fica a dica para quem estiver procurando apartamento para alugar em Floripa. E é isso, galera. Obrigada para quem assistiu, um beijo para todos e a gente vai se falando. E quem não me segue lá no Instagram, eu também postei coisas da prova e vou postar um vídeo que eu comprei também da prova lá, que vai ser top. Valeu, galera. Beijos.